Como é que foi a sua experiência com os funcionários da Secretaria, do Serviço Social, as CRAs, as CREs? Como é que você viu essa participação, né? Porque é uma equipe de trabalho, né? E qual foi esse seu diagnóstico assim, em relação a essa relação humana? Porque eu vi conversando com as pessoas, todo mundo fala que o Fernando Miller era uma pessoa muito educada, cumprimenta todo mundo tem acesso, todo mundo tem facilidade de falar. Como é que você vê essa sua experiência com os funcionários? Na verdade, assim, né, talvez pela minha formação, pela minha trajetória de vida, pela minha história, eu acho que todo ser humano tem que ser tratado com respeito, todo ser humano tem que ser tratado com carinho, todo ser humano tem que ser tratado com absoluta dignidade. Isso sempre foi assim, né, onde eu passei. Claro que, eventualmente, você tem um ou outro conflito com pessoas que cobram de você aquilo que você não tem condições de dar. Ou às vezes se expressam de forma inadequada. Eu costumo dizer que sou manso, mas não sou frouxo. Então, assim, às vezes a gente tem um ou outro conflito, e às vezes tem que tomar uma atitude mais dura. Mas, felizmente, passei esses 2 anos praticamente aqui sem punir um único funcionário, sem jogar sapato em ninguém, sem agredir verbalmente a ninguém. Quando tive que ser duro, fui duro, sem perder a ternura, sem perder a elegância que eu acho que todos nós temos que ter no trato de qualquer pessoa. Com relação ao Legislativo, à Câmara Municipal, como é que se deu essa participação dos vereadores? Teve uma audiência pública que você esteve lá? Como é que foi essa relação? Na verdade, assim, em relação à Câmara, eu fui vereador, sei da importância, sei do significado, sei que nós precisamos fortalecer o Poder Legislativo, não só como instrumento de representação da sociedade, mas também de aprimoramento do Executivo, na medida que cobra, na medida que fiscaliza, na medida que exige transparência. Então, assim, em relação ao Poder Legislativo, não houve nenhum vereador que chegou aqui na minha porta que esperasse mais por 2 minutos. Sempre teve acesso direto e a gente sempre procurou atender da melhor maneira que pudemos atender. Todas as vezes que fomos convidados à Câmara, a não ser quando eventualmente realmente era impossível e tinha alguém que podia nos representar à altura, eu sempre me fiz presente, sempre procurei levar à Câmara o que nós estávamos fazendo aqui com o máximo de transparência. Aliás, como fizemos em relação ao Conselho Municipal da Assistência, ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, aos conselhos que funcionavam aqui interagindo com a Secretaria. Eu duvido que alguém poderá trabalhar com maior transparência do que nós trabalhamos. Certamente, esse é um governo que trabalha com transparência e muitos trabalharão com a mesma transparência, mas eu duvido. A gente abriu aqui tudo que era necessário abrir, inclusive para que o Conselho Municipal de Assistência pudesse acompanhar, participar, influenciar. A nossa relação com os conselhos, ainda que em determinados momentos, quando o Conselho da Criança tenha tido algumas arestas, sempre foi tanto que a nossa prestação de contas, que foi feita aproximadamente 20 dias atrás, foi aprovada com louvor e aplausos unanimemente por todos os integrantes do governo e da sociedade civil, que é o mais importante. Inclusive, nessa relação com a sociedade civil, a gente cumpriu com todos os nossos compromissos. Havia um atraso, por exemplo, no pagamento da Rede SUAS, a gente procurou contornar essa situação dos atrasos, colocou em dia, assinou todos os convênios em que a documentação estava em dia, reduziu o volume de exigências que era feita antes, 34 para 14 documentos exigidos, que facilitou muito. Para que você tenha uma ideia, nós fizemos algo que certamente seremos reconhecidos no futuro, porque antes o convênio era assinado anualmente. Para que anualmente as organizações da sociedade civil não tivessem que apresentar um volume enorme de documentos, etc., a gente passou o convênio para 2 anos, então agora são 2 em 2 anos que os convênios estão sendo renovados. Paralelo a isso, a gente conseguiu que as despesas que não foram pagas no ano de 2000 sejam pagas agora, provavelmente no dia... a liquidação foi essa semana, então provavelmente no dia 10 ou no máximo no dia 20 de novembro eles estarão recebendo o que era devido a eles desde 2008 e não havia sido pago pela gestão anterior.
Então, eu assim, acho que saio daqui com absoluta sensação do dever cumprido. E é isso que é importante na vida, não é? A vida pública é assim, você entra aqui, sai ali, entra lá, sai lá, é isso mesmo, não é? Senão, na vida pública, você está na vida pública, você não pertence ali, apesar de ser médico concursado no município, possivelmente estarei servindo o município em outra área, e procuraria fazer sempre o que fiz, procurar agir com competência, agir com habilidade, agir com os cuidados políticos que é preciso ter e produzir os resultados que, no caso específico, o prefeito espera de mim. Para finalizar, Fernando, agora nós tivemos a Dilma eleita, né, uma mulher, e o Rio de Janeiro, com essa demanda de Olimpíadas, Copa do Mundo, a área social vai ser muito cobrada, né, em termos de manter uma imagem boa, dar uma acolhida à população. E você sai num momento, né, em que o Rio está numa tremenda efervescência, numa tremenda transformação. O que você diz assim para a sociedade nesse momento? Com certeza o governo vai dar continuidade, mas como é que você vê esse momento, né? Porque o governo do Estado também vai passar por mudanças, o governo municipal passa por mudanças, o governo federal passa por mudança, né? E você como membro do PMDB, que é agora base aliada do governo, como é que você vê esse quadro político nesse momento? Sinceramente, assim, eu vejo o quadro político brasileiro, né, o quadro político do Estado e do município de uma forma muito positiva. Né? A gente não pode cometer erros. E mexe, a gente comete um errinho aqui, outro ali e tal. Mas se a gente reduzir ao mínimo a nossa capacidade de errar, né, o país tem muito a ganhar, né, entrar num viés de crescimento extremamente positivo, precisa corrigir naturalmente alguns problemas da macroeconomia, enfim, mas esse ano devemos crescer mais de 7%, que não acontecia há muitos e muitos anos, e a tendência é uma tendência de ter um ritmo de crescimento importante. Isso vai gerar emprego, gerando emprego gera atividade econômica, gera mais renda, mais consumo, mais emprego. Então isso é um ciclo virtuoso, é um ciclo de crescimento, é um ciclo positivo. Então se a gente, claro, tiver um foco importante na educação, para que a gente não tenha que estar importando mão de obra, por exemplo, quando a mão de obra é o que não vai faltar daqui por diante, certamente. Mão de obra que eu digo assim, não faltará emprego. Como já está acontecendo, hoje a gente tem mais emprego do que desempregado. O problema é que a gente não tem desempregado qualificado para ocupar os empregos que estão sendo disponibilizados. Então, se a gente focar na educação, focar na capacitação profissional, no aprimoramento do exercício da cidadania, na garantia de direitos, no crescimento do ser humano enquanto tal, enfim, se paralelo ao crescimento econômico, nós tivermos o crescimento, desenvolvimento humano, do ser humano no Brasil, no Estado, no município, nós vamos acoplar as coisas que são fundamentais no país, ser um grande país, que é associar o crescimento econômico ao crescimento social, o avanço social. E aí nós vamos ser um grande país. Desde muito cedo aprendi que o país tem imensas possibilidades, talvez seja no mundo o país mais generoso para oferecer ao seu povo condições de vida dignas. Tem de tudo que a gente pode imaginar tem de bom no país. O que a gente precisa é acertar o rumo. Eu acho, sinceramente, que o governo Lula contribuiu muito para que houvesse esse acerto. Acho que a vitória da Dilma foi importante nesse sentido, ainda que eu pense que é um momento que a gente deva parar as muitas arestas, não fazer um governo exclusivista, não fazer um governo de grupos, não fazer um governo... Eu acho que se nós pudermos, nesse momento, construir um ambiente de unidade nacional, de todas as grandes forças políticas nacionais, para seguir o ritmo do crescimento econômico, paralelo a isso, atender às necessidades educativas, sociais do povo,
Em breve nós nos transformaremos, como eu creio que vamos nos transformar, numa grande nação. E essa aliança, o governo do Estado hoje, o município, a gente vê com o Eduardo Paes, Sérgio Cabral, o próprio Lula, a própria Dilma, quer dizer, houve uma aliança. Isso está sendo importante para a cidade, né, na sua visão? Sem dúvida. Claro que o Rio sempre foi, com suas próprias características, né, o centro cultural e político do país, né, é comum que o carioca tradicional, ou mesmo aquele que veio conviver conosco e assimilou a nossa cultura, ele tem a generosidade de pensar o país muitas vezes mais do que a si próprio. Isso é um fato positivo. Né? Nós nunca, o povo carioca tradicionalmente é um povo que não olha para o seu umbigo, né? Ele se espelha na nação. Então, nós sempre sofremos com o que padecia de sofrimento nossos irmãos nordestinos, enfim, portistas e por aí vai. E por isso a gente sempre teve meio que um conflito, né, nos entes federativos. Né? Então, claro, o interesse político menor, o jogo, essas coisas que infelizmente ainda existem na vida pública, que estabelecia esse conflito entre município, Estado e União. Felizmente, a gente vive um momento, né, que deve se espelhar para o país inteiro. Quer dizer, eu acho que assim, eu espero que, eu tenho certeza que acontecerá, a Dilma terá a generosidade de entender que nós precisamos criar, a palavra pacto talvez não seja ideal, mas uma grande frente, né, de união nacional, republicana, né, que seja marcada, né, o governo existe em função do povo, né, res pública, coisa pública, né? Então, se a gente tiver esse entendimento, se não tiver uma oposição mesquinha, oposição é importante, né? Para criticar no momento que entender que a crítica é pertinente, aprimorar no momento que entender que deve aprimorar, né? A crítica é tão importante que deveria ser feita pelos amigos, como dizia Rousseau. E assim, a oposição é importante. Não pode ser uma oposição mesquinha, que vai, por exemplo, inviabilizar situações que são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país. Tá bom, Fernando. Muito obrigado. Em nome da TVC, dos funcionários da SMS, te agradeço a sua entrevista. Vamos só tirar uma fotozinha. Tá? Obrigado.